Tribuna Livre de volta terça-feira, 9 de setembro de 2025. Vamos ao nosso tema do dia. Pois é, a gente vai falar hoje sobre direito previdenciário, porque cerca de 2 milhões de aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo, de ressarcimento de descontos indevidos no benefício do INSS. E de acordo com o governo federal, cerca de 600 mil aposentados têm direito, mas eles ainda não fizeram a adesão ao acordo, que vai custar ao governo federal cerca de 3 bilhões de reais. E aí, nessa hora, muita gente fica com dúvidas sobre o que tem ou não direito, se tem ou não direito a esse ressarcimento, e também sobre aposentadoria especial, pensão e tantas outras coisas. Direito previdenciário é o tema do Tribuna Livre de hoje. E aqui conosco está a especialista em direito previdenciário, a advogada Juliana Bento. Juliana, muito prazer, não a conhecia ainda, mas muitos ouvintes perguntando, por você, e que bom que a gente conseguiu trazê-la aqui hoje, que a gente possa, compartilhar esse conhecimento com tanta gente. Prazer, Adriana, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gente, encantadíssima com a casa nova da Rede Catedral, da Rádio América. Que coisa mais linda, que Deus abençoe, que seja muito sucesso, mais do que foi esses anos todos, Que sejam muitos e muitos mais anos de muito sucesso com essa casa maravilhosa. E eu estava com muita saudade, da gente falar do direito previdenciário aqui, que é sempre bom. E muitas dúvidas surgem, Sim. E principalmente depois dessa fraude do INSS, Juliana? Pois é, o direito previdenciário tem isso, Adriana? Está sempre mudando. E com essa fraude, a gente vê como que é frágil o sistema. A gente que acompanha e vive o direito previdenciário sempre, a gente percebe como os segurados do INSS estão sempre assim suscetíveis às fraudes. E, infelizmente, essa fraude dessa vez veio de dentro do próprio sistema, E as pessoas que não sabem, elas podem procurar e é fácil de verificar se elas são também mais uma vítima. Como você comentou, muita gente nem sabe que foi vítima deste golpe. Porque o que aconteceu? Foram valores muito pequenininhos e muita gente confere só o saldo do banco, não confere lá o extrato do benefício, que as pessoas têm que consultar, não no extrato bancário, mas é no extrato da Previdência Social, que você verifica no site da Previdência ou no aplicativo que as pessoas têm acesso dentro do próprio aplicativo do INSS, que chama Meu INSS. E ali você tem agora um local próprio para verificar se você foi vítima ou não, nesses últimos 5 anos, da fraude previdenciária que alcançou milhares de pessoas, infelizmente. E aí tem muita gente que já entrou com o pedido de ressarcimento, mas está tendo uma questão aí que muita gente está recebendo, doutora? Tem muita gente recebendo, ela tem que fazer um acordo, ela acessa o aplicativo e faz o acordo, mas qual é o problema? A gente que é previdenciarista, os advogados previdenciaristas entendem que as pessoas foram lesadas e elas têm que ser ressarcidas, inclusive dos juros desse valor que foi decotado deles. O sistema, o governo, está devolvendo o valor com a correção monetária, mas não está devolvendo o valor com juros. Quem fizer parte do acordo vai receber o valor imediatamente, mas as pessoas que sofreram prejuízos maiores ou também não estiverem satisfeitas com o que o governo estiver ressarcindo, podem entrar com uma ação judicial requerendo o seu direito junto à Justiça Federal. Como é uma autarquia, o requerimento tem que ser junto à Justiça Federal e pode ser feito no Juizado Especial Federal por causa do valor da causa. Então, quem não se sentir satisfeito com o acordo oferecido pelo governo pode requerer junto à Justiça Federal o ressarcimento completo, com a correção monetária e os juros também. Inclusive, muitos magistrados têm concedido o dano moral. E por que o dano moral? Porque, infelizmente, o sistema do INSS ele é muito frágil hoje e ele tem facilitado essas fraudes, infelizmente. Por exemplo, quando uma pessoa tem um benefício de aposentadoria concedido, antes mesmo dela saber que está aposentada, ela começa a receber um monte de ligação que são terríveis, Essas ligações, elas são perturbadoras. Essas pessoas ficam recebendo essas ligações o dia inteiro, são 30, 40 ligações diárias. E antes mesmo dela saber do benefício, eu até brinco. Se você, para saber que você está aposentado, começa a receber ligação de financeira. E como que esses dados, como a gente tem hoje uma lei de proteção de dados, como esses dados vazam de dentro do INSS? É uma situação muito séria e as pessoas que estão se sentindo lesadas podem procurar o judiciário para isso. E se você tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, aproveita que a doutora Juliana Bento está aqui, que vai te ajudar a entender aí a sua situação, e você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179. Dentro dessa questão também das ligações, doutora Juliana, há muitos golpes, e pessoas tentando se aproveitar dessa situação. Às vezes liga, manda uma mensagem, fala assim, olha, você foi lesado na fraude do INSS,
INSS e agora o governo está querendo te ressarcir. Entre em contato para esse link para fazer seu cadastro. E aí já era. Já era. Isso, as pessoas têm que tomar cuidado com isso hoje. Gente, o INSS não entra em contato. Tem uma questão, Adriana, que muita gente, por exemplo, vai receber uma ação previdenciária, ela recebe através de precatório. Eles praticam um golpe agora que eles entram em contato com essas pessoas para poder fazer um recolhimento de tributos para receber esse precatório. Isso tudo é fraude, gente. O INSS, nem a Justiça, ninguém entra em contato com as pessoas. Então, acho que agora as pessoas têm que ter maldade com essa situação. Uma das coisas que me preocupa bastante são os falsos advogados que entram em contato com as pessoas oferecendo direito à revisão. Por exemplo, você contribuiu para o INSS por um salário mínimo a vida inteira, como que você vai ganhar mais? Então, a gente tem que ter esse bom senso, essa maldade e não responder nenhum contato, não clicar em nada, nem no e-mail, nem no telefone. Procurar as fontes seguras. Por exemplo, se você tem uma ação, procure seu advogado, não responde aquele contato, não. A gente tem que ter esse cuidado porque os segurados do INSS são vítimas em potencial. Normalmente são pessoas fragilizadas e que aí o golpista, né, Léo, fica ali vendo uma mina para ganhar dinheiro. A gente tem que ter maldade. E todo mundo quer dinheiro. Na hora que vê uma oportunidade fácil de ganhar dinheiro, todo mundo aceita a ligação, faz o que está pedindo. Esse é o problema, né? Esse é o problema, gente. Não existe aquela brincadeira do almoço de graça, né? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que vigiar, porque os trabalhadores, os segurados do INSS, quem também está ali esperando a concessão de benefício, é vítima potencial. Então elas têm que ter esse cuidado para que não sofram fraude e que tem inúmeras. Aqui a gente pode ter 3, 4 programas citando vários golpes que as pessoas estão sofrendo, infelizmente. E você citou agora há pouco o golpe do falso advogado, que tem acontecido muito, porque agora eles usam, gente, o nome do seu advogado, usam o telefone, o endereço do escritório de advocacia que você tem alguma ação, por exemplo, para fazer um contato falso e aí solicitar algum tipo de dinheiro, de quantia, tentar estabelecer um contato. Então, até isso, a doutora Juliana faz esse alerta, é importante. Então, ligue para o seu advogado, em vez de você responder a mensagem, né? Liga para ele, pergunta. Exatamente, o meu escritório mesmo, gente, toda semana, a gente agora nem usa mais tanto o Instagram para poder divulgar, infelizmente, que era uma fonte de trazer conhecimento. A gente usa mais o Instagram, as mídias sociais, para comunicar que nós estamos sendo vítimas de fraude também. Porque eles pegam foto minha, a logo do escritório e fazem isso semanalmente. E é engraçado. Aí, quando a gente descobre, já passa para algum outro colega. Como eu faço parte da diretoria da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, então estou sempre em contato com os colegas e todos os advogados estão sofrendo essa fraude. Infelizmente, a gente fica chateado que precisávamos de uma atuação da polícia que conseguisse efetivamente coibir essa situação. Mas, infelizmente, agora a gente vai ter que contar com esse bom senso de todo mundo para que não caiam nos golpes, porque nós também somos vítimas, infelizmente. Perfeito, doutor. Olha só, gente. Juliana Bento tá aqui. Vai mandando sua pergunta, 99412-2179. Foi só um esquenta agora, rapidinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Enquanto isso, você vai mandando aí a sua pergunta, que o Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, terça-feira, 9 de setembro de 2025. E hoje falando sobre direito previdenciário, atendendo pedidos. Ela está aqui, doutora Juliana Bento, vai responder e tirar todas as dúvidas. E aí, você vai mandar pra gente no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. É o nosso número aqui da América FM. Pode salvar aí como Tribuna Livre, Adriana e Léo, e fale com a gente, né, Adriana? Pois é, e tem muita gente já falando conosco, viu, doutora Juliana? A Lena, por exemplo, está perguntando o seguinte, ela diz que tem uma sobrinha com deficiência, né, ela tem retardo mental, se ela conseguiria se aposentar, e ela recebe o LOAS. Pois é, boa pergunta, Adriana. Muita gente confunde. Gente, quem é pessoa com deficiência tem direito ao BPC, que é o LOAS, e ela não pode se aposentar. Só se aposenta quem faz contribuição para a Previdência Social. Quem não contribui não tem direito a benefício nenhum, a não ser o BPC. O que é o LOAS? A todos.
Então, ele faz uma separação. Ele concede o benefício àquelas pessoas em que a renda familiar seja por cabeça, né? Então, a gente toma a renda de todo mundo da casa e divide pelo número de pessoas. Se a renda for até 1/4 do salário mínimo, essa pessoa vai ter direito ao benefício. Isso pode ser relativizado quando a pessoa tem muito gasto. Por exemplo, remédios, fralda geriátrica. Então, há uma flexibilização disso. Então, no caso, se ela recebe o BPC, ela não pode se aposentar, tá certo? O benefício é um benefício para a pessoa com deficiência, para o idoso com mais de 65 anos ou para aquelas pessoas que estão doentes e não têm contribuição para a Previdência Social. Esse é o benefício concedido para essas pessoas. Se você contribui para o INSS, está doente, é idoso e vai poder se aposentar, aí não pode acumular com o BPC, com LOAS. Não há possibilidade de acumulação mais de benefícios, tá, ou gente? Ou é um ou é outro. Ou um é outro. O único que vai poder acumular, no caso, é aposentadoria e pensão por morte. Tá. Esses podem ser acumulados. Ô, doutora, nós aqui alguns dias no Tribuna Livre sempre estamos fazendo programas bem legais e fizemos um recentemente sobre pessoas que têm transtorno do espectro autista. As mães que têm filhos, os pais, eles podem pedir a aposentadoria? No caso, o que acontece? Para a criança não é aposentadoria. Para a criança é o BPC. Né? E agora houve uma flexibilização para termos mais uma amplitude de concessão do benefício para a criança com autismo, criança, adulto, porque às vezes teve um diagnóstico tardio, então não é só para a criança autista, mas o pai e a mãe, e tem um projeto de lei para que possa ter um benefício, porque muitas mães, né, ou pais, eles deixam a vida profissional para acompanhar essa criança. Então, tem um benefício que está em projeto de lei para ser concedido para os pais. Mas, por enquanto, para a criança, é o BPC, o LOAS. Outra coisa que é importante, tá? Tem que estar inscrito lá no CadÚnico, tem que procurar o CRAS da sua regional e fazer a inscrição, porque senão não há possibilidade de concessão deste benefício, tá certo? Assim como acontece com as pessoas do espectro autista, fibromialgia também é passível de aposentadoria? A fibromialgia, aí é uma diferença. A fibromialgia é uma possibilidade de uma aposentadoria da pessoa com deficiência. A aposentadoria da pessoa com deficiência não é invalidez, porque a fibromialgia ela pode também causar invalidez. Invalidez é diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a fibromialgia ela pode receber um LOAS se ela não for contribuinte do INSS, dependendo do grau da fibromialgia. Dependendo do grau, se ela tem condições de trabalho, mas tem uma dificuldade muito grande, porque é uma deficiência, ela vai poder se aposentar mais cedo, a mulher vai poder se aposentar com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, ou se ela tiver, por exemplo, 28 anos de trabalho, ela também vai poder se aposentar. Vai depender do grau da fibromialgia. Agora, se a fibromialgia estiver muito avançada, que causa uma incapacidade, aí ela vai se aposentar por invalidez. Então, são 3 benefícios que a pessoa pode ter direito, dependendo se ela é contribuinte ou não e dependendo do grau da fibromialgia. E essa situação da fibromialgia serve para qualquer outro tipo de deficiência também. Ótimo. Ô, doutora, olha só, a Ademildes, ela tá comemorando aqui que alegria que a doutora Juliana está no Tribuna Livre e tá perguntando qual o código que ela paga para o filho que tá trabalhando de Uber. É o mais barato? Olha, aí é o tal do planejamento previdenciário que a gente já tinha falado aqui de outras vezes. Gente, quem, por exemplo, fala assim, vou pagar só para ter alguma segurança e, eu quero me aposentar no futuro com um salário mínimo, pode recolher tanto como o MEI, né, que o Uber pode, ou pode recolher no código de 11%, ele está trabalhando, o código seria o 1163. Mas qual é o problema do código mais barato, né? A gente que é mineiro adora pagar uma coisa baratinha, né, André? Adora. Só que não preocupa com o futuro, gente. Se a gente paga na alíquota de 11%, vai aposentar somente por idade e com um salário mínimo. Se você quer se aposentar melhor, ter mais conforto no futuro, aí vai ter que gastar mais. Previdência, poupar para o futuro. Planejamento. Né? E aí vai ter que recolher no código, que é o 1007, que é o código da alíquota de 20%. É mais caro, mas aí você tem uma possibilidade de se organizar, pagar para um valor superior do que 20% de um salário mínimo e poder se aposentar melhor. Mas para isso a gente sempre recomenda o planejamento previdenciário, em que a pessoa vai poder se aposentar num valor bem melhor. Se pagar os 11% ou MEI, somente por idade e com um salário mínimo,
apenas. A gente tem uma dúvida aqui da Cristina. Ela diz o seguinte, que trabalhou de carteira assinada até 2023. Aí ela teve um filho e teve direito ao salário maternidade. Então, desde então, ela está sem trabalhar, ela cuida, né, do filho dela e não teve mais contribuições ao INSS. Ela está gestante novamente. E ela está perguntando se consegue o salário maternidade, mesmo sem ter contribuição nesse período. Ela diz que tem aproximadamente 13 anos de contribuições anteriores. E aí ela fala, né, se tem direito a esse período que ela ficou sem trabalhar. Olha só, o que acontece? O período que ela ficou sem trabalhar, a gente fala que é o período de graça, mas ele tem um limite de 1 ano, 12 meses, em que ela fica coberta pelo INSS. Neste caso do auxílio maternidade, ele tem uma diferença. Então, se ela fizer pelo menos um recolhimento nesse período até antes da criança nascer, ela vai receber o auxílio maternidade tranquilamente. É um benefício que teve de uma jurisprudência, um julgado da Justiça Federal, que favoreceu as mulheres. Então, é importante que ela faça pelo menos um recolhimento. Agora, o que é importante para todo mundo, gente? Não ficar mais do que 12 meses sem recolher contribuição previdenciária. No caso dela, se ela é dona de casa, se ela quiser pagar na alíquota de 20%, ela vai pagar no código 1406. E se ela quiser pagar naquele mais baratinho, ela vai pagar no 1473, que aí é só 11% sobre um salário mínimo. Se ela quiser um valor maior, essa alíquota de 20%, dona de casa, 1406. E aí é importante, principalmente para... tem uma dica de auxílio-doença. Quem ficou de auxílio-doença e o benefício foi cessado, não tem esses 12 meses mais de período de graça. Somente 1 mês e meio. Então, quem teve o benefício cessado, até 1 mês depois que o benefício foi cessado, tem que voltar a recolher para o INSS. E se tiver sem condições de trabalho, vai pagar no código 1406, que é do facultativo. Gente, quem não trabalha, paga como facultativo. Quem estiver trabalhando em qualquer atividade, que seja vendendo fruta no semáforo, vai pagar o 1007, que é o do autônomo. A Maria Flor está perguntando, é 1406, dona de casa? Dona de casa. Tá. Ou 1473, se for pagar o mais baratinho de 11%. Tá. E aí, sobre pagamento, eu conversava com um amigo hoje, por mensagem mais cedo, e ele falava assim, eu sou contra, ele trabalha e falou que ele é contra o desconto do INSS. Que é aquele desconto em folha, que ele poderia pegar aquele dinheiro, que ele faria isso, iria investir, aplicar. Mas eu disse para ele, mas nem todo mundo pensa assim, né, doutora? Exatamente. Eu até brinco, porque eu recebo muita gente no escritório falando o seguinte, não queria recolher o INSS, eu prefiro uma previdência privada. Eu vou brincar da seguinte forma, o INSS é um mal necessário. Então, era importante a gente tanto recolher para a Previdência Social, inclusive quem não tem vínculo empregatício, que precisa recolher como autônomo, e se puder, couber no orçamento, também fazer uma previdência privada, porque aí você programa, organiza o seu futuro, porque a gente fala que a Previdência ela cobre os riscos sociais. A gente não pode pensar no INSS somente para aposentadoria. A gente tem que pensar no INSS se acontecer um acidente, uma doença, uma enfermidade, os riscos sociais. Então, o INSS, ele vai além de uma previdência privada, que tem uma instituição bancária por trás, em que vai tentar restringir ao máximo o benefício. Então, hoje em dia, os benefícios do INSS, eles são mais difíceis de serem conseguidos realmente, eles não são acessíveis, dá muito mais trabalho, os processos são muito mais trabalhosos, mas ele vai cobrir nos riscos sociais, ainda que você demande recorrer ao judiciário. Então, acho que a gente podia fazer um programa de planejamento previdenciário. Exatamente. Acho que vai ser bom, hein? Então, olha só, 2 perguntas relacionadas à fibromialgia. Eu vou juntar as duas, tá, Léo? Tá. A pergunta aqui da nossa ouvinte, a Marlene, falando o seguinte, que existem pessoas passando mensagens falando que quem já teve ou tem câncer e fibromialgia pode pedir aumento da aposentadoria. E aí uma outra relacionada à fibromialgia. Tenho fibromialgia desde 2003 e eu tenho de contribuição no INSS mais de 30 anos. Estou com 56 anos. Eu consigo aposentar com auxílio-doença? É a Simonilva. Isso. Então, para a Simonilva, eu vou te explicar direitinho. Com o auxílio-doença não é aposentadoria, seria uma aposentadoria por invalidez. A fibromialgia hoje, a maioria do judiciário não entende ela como invalidez, ele vai entender como deficiência. Como você já tem 55 anos, você pode se enquadrar na aposentadoria da pessoa com deficiência. A mulher com deficiência, ela precisa ter no mínimo
15 anos de contribuição e 55 anos de idade para já ter direito ao benefício. Então, no seu caso, você pode juntar os laudos, tem que provar... uma coisa que é importante, tem que provar que essa fibromialgia, ela te alcança há mais de 15 anos. Ela falou que está desde 2013, não é isso? Então, tem mais de 15 anos, você vai se enquadrar nos termos do que fala a legislação da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, você vai poder, sim, ter direito ao benefício, mas tem que provar as limitações que a fibromialgia provoca. Porque o que acontece? O câncer, às vezes, ele está totalmente controlado, a pessoa está na fase só daquele controle dos próximos 5 anos, depois o câncer está curado. Então, não é ter tido câncer, tem que ter sequelas desse câncer, tem que ter sequelas dessa fibromialgia, eles têm que estar atuando no organismo da pessoa. Então, o que as pessoas têm que entender é que houve uma restrição quanto à concessão dos benefícios, em que não basta ter a doença tem que estar ativa no organismo. É isso. E aí você vai continuar mandando a sua pergunta, a sua dúvida aqui no 99412-2179. Tribuna Livre ainda não acabou, nós vamos fazer uma pausa rapidinho, doutora Juliana vai continuar aqui com a gente. 99412-2179. Voltamos já. Gente, nós estamos de volta com o Tribuna Livre aqui na América FM, TV Horizonte, no aplicativo Vox também. Agora nós temos um aplicativo que você pode nos acompanhar e depois assistir o programa, já fica lá postado todos os programas da Rede Catedral. Hoje recebendo a doutora Juliana Bento, advogada, especialista em direito previdenciário. O QR Code está aparecendo aí do Vox para você baixar. Se não está em casa, não tem desculpa para não ouvir, né, Adriana? Ah, não tem desculpa nenhuma. Hoje a gente está super, ultra, mega conectados. Exatamente. Né? Falando para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Não tem nem como. Estamos no mar por questões geográficas. Por questões geográficas. Ainda não foi possível. Isso. E aí a Sônia Luzia, ela está perguntando aqui, doutora Juliana, que ela gostaria de saber se o MEI dá direito à aposentadoria, porque ela paga o valor de R$ 75,90. Pois é. Olha, o MEI dá sim direito à aposentadoria, e dá também direito a um benefício, se caso a pessoa ficar doente, ao benefício de auxílio-doença também, né? Então, é importante que se a pessoa que é microempreendedor não deixe de pagar o MEI, porque ele dá direito aos benefícios, mas ele será apenas com um salário mínimo. Mas uma dica aqui que é importante, tá? Tem muita gente fazendo MEI de forma fraudulenta para pagar o INSS mais barato. Gente, se isso for descoberto, você pode perder todas as suas contribuições. Então, é importante fazer o MEI quem é microempreendedor individual, né? Se você tem qualquer atividade configurada dessa forma, tudo bem, vai recolher o MEI, pagar o INSS mais baratinho, vai se aposentar por idade com o salário mínimo. Então, toma muito cuidado, por exemplo, você que trabalhava com vínculo, perdeu o seu emprego e montou um negócio agora. Se você tinha um salário mais alto e pretende se aposentar com aquele salário que você tinha quando você estava trabalhando, aí o MEI... se você for recolher pelo MEI, porque você é microempreendedor individual, aí você vai pagar a complementação do MEI, tá certo? A não ser que você concorde de se aposentar apenas com o salário mínimo. E olha que prejuízo, vai perder todas aquelas contribuições mais altas que fez anteriormente. Pois é. Temos aqui a participação da Valdilene, do São Lucas. Ela diz o seguinte, diz que o marido da funcionária dela contribuiu com o INSS por 18 anos. Ele ficou doente, com câncer, teve um rim retirado, ele tem problema de mobilidade, ele não consegue andar sozinho, ele fez perícia 2 vezes, ele não conseguiu passar na perícia do INSS, agora o câncer voltou, vai ter que internar de novo, vai ter que se tratar. Aí ela pergunta se tem como ele tentar, né, a concessão de algum benefício. Ela está falando, inclusive, que a família está passando necessidade, doutora Juliana. Nossa, coitada, né? Que Deus abençoe lá, né, coitada. Mas olha só, o que acontece que é muito, que a gente falou no outro bloco, a importância de estar pagando o INSS. Se você fica mais de 12 meses sem pagar, você perde a qualidade de segurado, então quando tem uma doença grave como essa, não vai ter o benefício de auxílio-doença, tá certo? Agora, se ele estava pagando, tá tudo certinho, estava na qualidade de segurado, hoje em dia, as perícias do INSS, elas são muito restritivas, né? Os médicos, eu acho até que aquela questão de muita gente que tenta sem ter nada, acaba criando uma restrição. Os médicos ficam com um critério mais enrijecido. Aí você tem que procurar o judiciário, pode propor uma ação lá na Justiça Federal, requerendo o direito ao benefício. Mas se ele ficou sem pagar mesmo, não tem mais essa segurança, ele teria direito ao LOAS, se a renda familiar for compatível com LOAS. Agora, se não tem direito porque tem a renda familiar maior, se parou de pagar realmente,
Aí o que eu recomendo? Voltar a pagar o INSS. Ninguém quer que fique mais grave, mas olha como é que a situação agravou. Ele agora vai ter que internar de novo. Se ele estivesse pagando o INSS novamente, tivesse 6 meses de pagamento, pelo menos, em que agora a doença tivesse agravado, essa doença agravada, essa piora, é considerada uma nova doença. Então, ele vai ter direito ao benefício também. Teria direito ao benefício, porque é importante isso. A pessoa que parou de pagar há muito tempo, acontece muito de forma comum. A pessoa parou de pagar e ela ficou doente, começa a pagar para conseguir o benefício. Aí não pode. Aí a gente brinca que é você fazer seguro depois do carro batido e querer que o carro seja consertado. Isso não, o INSS não vai cobrir. Ele só cobrirá se houver uma piora dessa doença. Se o quadro for o mesmo de quando começou a pagar, aí não tem jeito, não vai ter direito ao benefício. Será que é por isso que o benefício ele não está passando no exame do INSS, pelos peritos perceberem que ele não está pagando há muito tempo, que ele está fazendo a perícia exatamente para conseguir o benefício? Pode ser isso? Pode ser. Então, a gente tem duas situações que, como a gente não teve oportunidade de conversar com ela, pode ser tanto que o perito ou enrijeceu e não quis conceder, achando que ele tem capacidade para o trabalho. Né? Tem isso. Isso é uma verdade. Cada um critério, né? Mas enfim. Ou também ele deixou de pagar e não tem mais essa proteção. Ele perdeu o seguro social. A Previdência é um seguro social, gente. Por isso tem que pagar sempre, né? Sim. Doutora, a Maria Helena, ela fez 2 perguntas aqui, ó. Quem nunca trabalhou com 80 anos pode pedir o que no INSS? E aí, quem nunca pagou o INSS e ficou cega totalmente, o que ela pode pedir? Aí ela tem direito ao LOAS, né? A pessoa com mais de 65 anos tem direito ao LOAS e no caso também de uma enfermidade dessa natureza vai ter direito ao LOAS. Mas qual que é a situação aqui, gente? Não é que tem direito simples ir lá pedir, porque vai demandar aquela análise da renda familiar. Porque a gente fala, né, do direito previdenciário, tem um caráter de universalidade e um caráter de seletividade. O que é essa seletividade? É escolher para quem que vai atingir. Como não tem dinheiro para bancar todo mundo, então eles escolhem as pessoas de mais baixa renda. Então o LOAS não é para todo mundo. É para a pessoa com mais de 65 anos, a pessoa enferma, incapaz para o trabalho e as pessoas com deficiência, no caso, a perda da visão total, mas de baixa renda. Uma amiga aqui da América está dizendo o seguinte, que ela tem 45 anos, ela não quer se identificar. Mês que vem ela completa 26 anos de contribuição. Ela teve um tumor, retirou toda a mama, esvaziamento da axila, empregada doméstica, está sentindo dor cada vez mais no braço por causa, né, dos serviços que ela executa. Fica preocupada com o passar do tempo se ela não dá conta de trabalhar, né? Se ela não der conta. Se isso acontecer, ela pode recorrer ao INSS? Claro, ela deve recorrer ao INSS. Aqui a gente tem 2 situações. O esvaziamento da mama, né, muitas vezes provoca uma lesão nas mulheres que vira uma deficiência. Aí tem um critério dos 15 anos de deficiência, que isso é relativizado, inclusive na justiça, alguns juízes entendem que não precisa desses 15 anos, mas pela lei precisaria desses 15 anos. E aí também tem a situação da questão do auxílio-doença ou a própria aposentadoria por invalidez, se a lesão for de tamanho tão grave que cause essa invalidez. Então, a gente tem que entender que essas situações ou podem causar a deficiência ou podem causar a invalidez. A invalidez é quando há uma incapacidade real para o trabalho. E a deficiência é quando há uma limitação para o trabalho. Isso é diferente, tá, gente? A gente precisa entender essa diferença para requerer o benefício correto. A Ana Cláudia, ela dizendo que adora ouvir a gente, saudades da doutora Juliana, e gostaria de perguntar assim, ó, se ela já pode aposentar pelo INSS, pois é professora contratada, 31 anos e tem 55 anos de idade. Ela era da ex-lei 100, aquela lei que deu maior confusão aí, né, um tempo para trás. E ela falou que tem que averbar esse tempo da ex-lei 100, ela tá perguntando isso. Falou que já trabalhava em 2 escolas. Uma escola já enviou a contagem de tempo e a outra está com dificuldade para enviar. Pois é. O que acontece com as professoras? Os professores, coitados, sofrem tanto. Nossa. Olha só, para você que é professora, não basta ter a contagem de tempo lá que a escola te fornece. Você vai pegar essa contagem de tempo, procurar a CEPLAG, que é o órgão específico aqui do estado de Minas Gerais. Você pode também procurar a regional, esqueci o nome agora. Metropolitana? Nas metropolitanas. Isso. Tem um nome próprio que me fugiu aqui agora. Vai procurar a metropolitana. Delegacia de ensino, acho que é isso. Minha mãe é professora. Depois eu vou lembrar. Depois a gente lembra. E você vai procurar, né, através da CEPLAG, diretamente, ou através da regional, você vai pedir a certidão de tempo de contribuição. Essa certidão de tempo de contribuição é que vai servir para a averbação
lá dentro do INSS. E para você que foi contratado, também é importante pedir essa certidão de tempo de contribuição. Inclusive, tem uma outra dica, que você peça um documento que chama DTC. O que é DTC? É o documento que vem falando dos seus salários, quanto que você recebeu quando contratada, porque se o INSS não tiver isso registrado lá, para que ele possa fazer a sua média salarial, ele precisa dessa informação. Então, você tem que tomar esses cuidados para que você possa alcançar o benefício adequado. E uma outra dica é o seguinte, para você que é professor e não decidiu ainda se vai fazer no concurso ou se vai se aposentar pelo INSS, não faça a verbação ainda. Espera para ver como que vai estar a legislação na época da aposentadoria. Cláudia, tem 53 anos, 20 anos, pagou no código 1473 o INSS. Tem que continuar pagando todo mês até da idade? Pois é, na verdade, não. Se ela já tem uns 15 anos, tem, né, que ela disse? Ela tem 20 anos. Pois é, ela já preencheu o tempo mínimo. O que ela pagar agora para mais não modifica nada, porque ela já preencheu. Ah, mas tem uma dica. Tem sempre um problema, gente. Ao pulo do Tem um gato, porém. gente. Tem que olhar se pagou em dia, se não fez aquela assim, que muita gente faz errado, né? Fica 1 ano, 2 sem pagar, junta o dinheiro, vai lá e paga de uma vez. Aquilo não serve pra nada. Mesmo? Não serve. Porque a mulher, né, ou o homem também, precisa ter um tempo mínimo, que é o tempo de carência. Então tem que ter pelo menos 15 anos pagos em dia certinho. Se desses 20 ela pagou 15 certinho, então ela já tem o direito garantido. Aí o que eu recomendo? Ficar pagando pelo menos umas 2, 3 vezes por ano para manter o seguro social. Porque se ela adoecer, se ela sofrer um acidente, ninguém quer isso. Mas o seguro social tá aí para cobrir esses riscos, né? Então é importante que ela mantenha essa qualidade segurada para que caso aconteça alguma coisa antes da idade mínima, que hoje para a mulher são 62 anos, para que ela possa ter direito a alguma coisa. Ô doutora, então, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas antes eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o STF que vai julgar o limbo trabalhista previdenciário, explicar pra gente o que é isso e as consequências. Pois é, rapidinho vou falar desse limbo, é quase um programa inteiro, mas vou tentar resumir. O que é o limbo, gente? Você recebeu o auxílio doença, o INSS te colocou em alta e você ainda está doente. E a empresa não deixa você voltar para o trabalho porque você está doente. Aí a empresa não te paga porque ela não te recebe lá porque você está doente, mas o INSS também não te paga porque o perito achou que você estivesse apto. Então, sempre que acontecer isso, você tem que recorrer ao judiciário e não deixe de notificar a empresa e ter um documento demonstrando que você notificou a empresa que você estava querendo voltar ao trabalho. Aí, porque se você tiver essa documentação, a empresa pode ser responsável ou o INSS vai ser responsável por esses anos ou meses sem receber benefício nenhum. O limbo trabalhista é quando você fica sem receber nem da empresa, nem do INSS. E isso não pode perpetuar, né? A pessoa é empregada, precisa de algum benefício porque ela está doente e nem o INSS, nem a empresa recebe de volta. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. A gente tem mais uma pergunta. Depois que pessoas adquirem aposentadoria especial, quanto tempo o INSS fica recorrendo? Nossa, não tem data. Ele pode recorrer. Quando ele quiser. Quando ele quiser. Se ele acha uma brecha, gente, ele pode recorrer. E eu tenho no escritório casos que estão no Supremo Tribunal Federal que já estão lá há 15 anos. Então, se o INSS verificar qualquer brecha para recorrer, ele pode propor embargos, ele pode propor agravo. Existem inúmeros recursos, né? Então, infelizmente, e qual é o problema desses tantos recursos que o INSS faz? É porque no meio desses anos, às vezes muda a jurisprudência. Então, a pessoa se aposentou de forma liminar, entendia-se, por exemplo, agente biológico era considerado especial. Hoje, o agente biológico, por exemplo, por uma decisão judicial, para ser considerado especial, a gente tem que ter uma comprovação além do documento PPP. Então, muita gente que está aposentado por liminar perde o benefício concedido na justiça por esse novo entendimento. Então, esses inúmeros recursos do INSS são gravíssimos e não tem prazo para acabar, infelizmente. Ô, doutora, a Mônica Lopes está falando assim, eu gostaria de saber, o meu marido teve câncer, não quis aposentar, pagou INSS 10 anos, parou de pagar uns 8 anos. Se ele começar a pagar agora novamente com 20%, ele aposenta contando os 10 anos? Claro, junta tudo, ninguém perde nada, tá certo? Tudo aqui, a gente já fala que incorpora o patrimônio jurídico. Tudo que você pagou, que sejam há 10, a 20 anos atrás, podem ser utilizados agora, ninguém perde nada, tá bom? Doutora Juliana, deixa sua rede social, uma forma de contato para as pessoas que não conseguiram falar aqui hoje conosco, né? Para que possam fazer contato com a senhora e, quem sabe, né, ter uma orientação até a senhora voltar, né? Claro. Porque a senhora vai voltar Vai conosco. voltar, Deus vai? quiser, adoro vir aqui, gente. Então tá. Então a gente vai combinar o melhor dia de certinho para a senhora voltar e a gente esclarecer mais dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Mas até lá, como Claro. que eles entram em contato e te acham? Olha, no Instagram é Juliana Bento DV e tenho o Bento Advogados também,
que são as duas formas de contato. Pode mandar sua dúvida lá que eu tento sempre responder. Fala que é ouvinte da América, fala que é ouvinte do Tribuna Livre, né? Que a doutora Juliana vai ter um imenso prazer em receber sua mensagem lá, tá? Com certeza. Doutora, muito obrigado. Foi bom demais. Eu que agradeço. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Para mim, foram muitos anos juntos, né? Eu falo que a Rádio América, para mim, é um orgulho poder fazer esse trabalho voluntário aqui. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. A doutora Juliana que está completando maior idade aqui na Rádio América, né? Na América FM, 18 anos juntos. 18 anos juntos, gente. É uma história, né? Graças a Deus. Conhecimento que tem que ser compartilhado, né, doutora Juliana? Gratidão, gente. Muito obrigada pela oportunidade. A gente é que te agradece. Nós agradecemos. Viu? Agora é hora de notícia. Tá chegando Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane repercutindo todas as principais notícias do Brasil e do mundo e principalmente o julgamento lá em Brasília, Adriana. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes estava votando, né? A previsão é de que até 4 horas o voto dele, não sei ainda se já terminou ou se ainda permanece votando, mas a previsão é de que hoje Flávio Dino ainda vota, né? E vai ser uma semana intensa. É com vocês aí, Janaína, André, boa tarde, bom jornal para vocês.